Então, pessoal, nessa questão aqui, eu peço para esboçar o gráfico da função f de x menos x² mais 2x mais 3. Então veja que a primeira coisa que a gente observa é que o valor, né, do sinal, no caso aí o número que está antes de x², né, é o a. Nesse caso aqui ele vale menos 1. Menos 1 é negativo. Então, como a é igual a menos 1, né, já conseguimos ver que nós temos aqui a negativo, então a função ela já tem esse tipo de concavidade voltada para baixo. Tá? Vemos também aqui que o valor em que a função vai passar no eixo vertical em y é 3, né? Já que quando o x ele é igual a 0, né, nesse momento aqui, a função ela acaba, né, interceptando o eixo y, o eixo vertical. Então, nesse caso aqui, ela intercepta o eixo y quando x é 0. Então, se você substituir aqui f de 0, né, você vai ter menos 0² mais 2 vezes 0, e só sobra, gente, se você fizer aqui o produto, aqui vai dar 0, 0 aqui também dá 0, só fica 3. Então, f de 0 é igual a 3. Quando x é igual a 0, que é nesse caso aqui, quando x é igual a 0, a função intercepta o eixo y, né, nesse ponto aqui, ou abaixo, depende da função. Então, nesse caso aqui, vai interceptar em mais 3, tá? Então, nesse caso aqui, o valor do c é 3. Interseção com OY, eixo vertical. E aí, gente, vamos encontrar as raízes, né? Nesse caso aqui, vamos por soma e produto, acho que fica mais fácil, né? Então, aqui, a soma das raízes tem que dar o valor menos b sobre a, e o produto tem que dar c sobre a. Veja que o valor de b nessa função é 2, né? É esse valor aqui, 2. Então, b é igual a 2. E o a é igual a menos 1. Então, ficamos com, nesse caso aqui, menos 2 sobre menos 1. Nesse caso, 2. Então, a soma tem que dar 2. E o produto, gente, tem que dar o valor de c sobre a. Ou seja, o valor de c é 3 e o valor de a é menos 1. Então, nós vamos ficar com 3 sobre menos 1. Então, esse valor dá menos 3. Bom? Então, o produto tem que dar menos 3. Então, nós temos que pensar aqui em dois números, cuja soma dê 2 e o produto dê menos 3. Então, eu poderia pensar aqui, por exemplo, em 3 e menos 1, né? Nesse caso, 3 e menos 1 dá menos 3, né? 3 vezes menos 1. E vamos jogar esses dois números aqui em cima para ver se dá 2, né? Então, nesse caso, ficamos com 3 mais menos 1. Então, ficamos com 3 menos 1. E 3 menos 1 dá 2, né? Então, tá ok aqui a condição. Então, por soma e produto, as raízes são 3 e menos 1. São os valores em que a função vai interceptar, né, passar pelo eixo das abscissas, o eixo horizontal, o eixo x. E aqui o que nos resta é calcular o nosso x do vértice e nosso y do vértice, né? Então, nesse caso aqui, nosso x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, temos aí menos 2 sobre 2 vezes, nesse caso aí, menos 1. Então, nós temos aí menos 2 sobre menos 2, né? Nós vamos ficar aí com 1, nesse caso aí, x do vértice é 1. E o y do vértice, pessoal, vai ser menos delta sobre 4a. Nosso delta aí, né, vai ser b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Delta aí, nesse caso, é b ao quadrado, eu tenho 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes c. Então, ficamos com delta igual a 4, menos com menos aqui dá mais, 12. Então, 4 vezes 3. Então, ficamos com delta igual a 16. Então, nosso delta vai ficar menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Nós temos aí menos 16 sobre menos 4. Então, ficamos aí com mais 4. X do vértice igual a 1 e y do vértice igual a 4. Diante dessas informações, basta montar no nosso gráfico, né? Então, nós temos aqui um gráfico de uma função com cavidade voltada para baixo, pois o a é negativo. E nós temos que a função vai passar em y igual a 3. Nós temos aqui que as raízes, né, as interseções com o eixo das abscissas, o eixo x é menos 1 e 3. E temos que o x do vértice é 1 e y do vértice é igual a 4. Então, gente, vamos desenhar, né, esboçar
o nosso gráfico. Então nós temos aqui o eixo X, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, o eixo Y. Aqui o zero. Então, nesse caso aqui, concavidade voltada para baixo, a função passando em y igual a 3, ela vai passar aqui, com raízes menos 1, e nesse caso aí 3, então vai passar aqui em menos 1 e 3. X do vértice igual a 1, e y do vértice igual a 4. Então mais ou menos aqui assim. Então eu vou só fazer isso aqui para desenhar nossa simetria. Então aqui seria em 2. Então nós temos aqui nossa função passando em x igual a menos 1, y igual a 3, passando pelo vértice, descendo aqui, passando por esse ponto e passando por x igual a 3. Então esse aqui é mais ou menos, né, o nosso esboço da função quadrática f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Então a imagem, gente, da função ela vai depender disso daqui, ó. No caso, o valor máximo que a função atinge, né? Então todo esse intervalo aqui vai de menos infinito e sobe, né? E vai até lá em y igual a 4. E aí, nesse caso, a função ela volta a descer, né? Os valores da função à medida que ela retorna aqui, tá? Então, nesse caso, a imagem da função vai ser um intervalo real, é um conjunto, né? De números reais, que vai desde os negativos, né, o menos infinito, até y igual a 4, né, ou seja, o valor máximo que a função pode assumir. Então esse aqui é a imagem da função, tá? No caso é como se você projetasse a sombra da função no eixo y, no eixo vertical. Então isso aqui seria mais ou menos a sombra da função no eixo vertical.